Alô pessoal, vamos gravar aqui uma prova de cargos técnicos, que vai ser a prova de administrador de edifício, mas vale para técnico em informática, enfim. Vários cargos técnicos estiveram aí na prova da Covest 2015, para a gente fechar aí a resolução das 3 provas do concurso da UFPE 2015, certo? Então vamos lá, primeira questão. Foi até uma surpresa, né, essa prova de cargos técnicos vir diferente das demais provas, porque historicamente é igual, ele só diferenciava basicamente nível médio e nível fundamental, né? Aqui não, ele deu uma segregada. No próprio nível médio ele separou assistente de administração, uma prova mais simples, e essa que eu acho que das 3 provas foi a mais complicada mesmo, foi a mais pesada. Então vamos lá. Essa primeira questão, ela diz que as empresas X e Y têm o mesmo número de funcionários. A razão entre o número de homens funcionários de X e o número de funcionários de Y é dada por 4 terços. E a razão entre o número de mulheres funcionárias de X e o número de mulheres funcionárias de Y é dada por 5 sétimos. Qual o percentual de homens que trabalham em X? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido. Valor inteiro mais próximo do valor obtido. Ok, isso aqui já te dá uma dica muito boa, que vale para a Covest e vale para todas as outras bancas. Quando ele pede expressamente para indicar o valor inteiro mais próximo do valor obtido, muito provavelmente, mas muito provavelmente o valor não vai ser exato. 99% dos casos, o valor não vai ser exato. Tanto é que no comando da questão, ele já pediu para que você indique o valor inteiro mais próximo, certo? Vamos lá, vamos interpretar a questão. As empresas X e Y têm o mesmo número de funcionários. Vê essa primeira parte. Eu vou dizer que o número de funcionários é 100. Por que, Fernanda, você escolheu 100 para ser o número de funcionários? Quer ver? Primeiro, o número de funcionários é irrelevante, é qualquer número de funcionários. Segundo, ele vai querer o percentual de homens que trabalham em X. Então, ó, eu colocando como sendo 100, quando eu obtiver o número de homens, já vai ser o percentual. Porque vai ser, digamos que seja 50 homens. Então, 50 dividido por 100, 50%. Já matamos. Então, escolher 100, quando a questão trata de percentual, é quase sempre uma boa escolha. Às vezes nem tanto, mas quase sempre uma boa escolha. Então, vamos lá. As empresas X e Y têm o mesmo número de funcionários e eles segregam. Eu vou dizer que a empresa X ele segrega em homens e mulheres. A empresa X vai ter uma certa quantidade de homens, que eu vou chamar de HX, mais uma certa quantidade de mulheres, que eu vou chamar de MX. Isso vai ser 100. E a empresa Y vai ter uma certa quantidade de homens, que eu vou chamar de HY, mais uma certa quantidade de mulher, que eu vou chamar de MY. Isso vai ser 100. Ora, eu já ganhei aqui duas equações. Só que o problema é que eu tenho duas equações, mas a quantidade de incógnitas que eu tenho é 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que arranjar mais duas equações. Então vamos lá. Primeiro, a primeira equação, eu vou arranjar dessa partezinha aqui. Ó. Ele diz que a razão entre o número de funcionários de X e o número de funcionários de Y é dada por 4 terços. Homens, né? Funcionários homens. Ou seja, a razão entre o número de homens de X, HX, dividido pelo número de homens de Y, da empresa Y, HY, isso vai ser igual a 4 terços. Ok? Então eu posso fazer o quê? Mudar aqui a cor. Fazer um meio pelos extremos
isso vai ser igual a... Aí, ó, eu vou ter assim, ó, 3hx, que eu passei multiplicando aqui, isso vai ser igual a 4hy, certinho? Então 3hx vai ser igual a 4hy. Eu arranjei outra equação. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou usar essa terceira parte da questão. A razão entre o número de mulheres funcionárias de X e o número de mulheres funcionárias de Y é dada por 5/7. O que é que isso significa? As mulheres de X dividido pelas mulheres de Y, isso vai ser igual a 5/7. Ok, da mesma forma eu faço meio pelos extremos, eu vou ter que 7mx vai ser igual a 5my. Beleza, eu tenho agora 4 equações e 4 incógnitas. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que arranjar um jeito de encontrar o valor de hx. Arranjar um jeito de encontrar o valor de hx. Antes de tudo, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer eliminar tudo que tem y. hy e my. Aí o pulo do gato da questão, gente, é que eu vou ter que deixar o mesmo coeficiente aqui em my e em hy. Por quê? Quando eu deixo o mesmo coeficiente, digamos, 100, a título de exemplo, 100, o coeficiente 100. Então eu vou ter aqui 100hy, aí eu somo as duas equações e vou ter 100my. Aí eu consigo colocar o 100 em evidência. Aí fica 100 vezes hy mais my. Então, o que eu quero é deixar esse coeficiente igual a esse. Ok? Para que eu tenha essa expressão, ó, hy mais my. Porque aí eu posso substituir por 100 e eliminar todos os y, né? Tanto o hy quanto o hx. Aí já facilita a questão. Vê só, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar aqui por 5. Multiplicar essa equação por 5, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que 15hx vai ser igual a 20hy. Por quê? Eu poderia ter escolhido 100, mas eu escolhi o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, que é 20. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 4 é 20. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 4. Ok? Então, ó, vai ficar 28mx vai ser igual a 20my. Ok. Aí o que é que eu vou fazer? Vou somar essas duas equações. Somar as duas equações. Eu vou ter o seguinte, ó. Uma outra equação que diz que 15hx mais 28mx vai ser igual a 20hy mais 20my. Ok, eu fiz exatamente o que eu queria. Basta colocar o 20 em evidência aqui, ó. 20 em evidência. Aí vai dar 20 vezes hy mais my. Aí eu matei, ó. Por que eu matei? Porque eu posso usar essa equação aqui, ó, hy mais my igual a 100, e substituir aqui. Então eu vou ter que 15hx mais 28mx vai ser igual a 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai ser igual a 2000. Pronto, acabou. Vê, eu usei essa equação,
usei essa equação, usei essa equação. Qual é a equação de que falta? Essa aqui, ó, x igual a hx mais mx. Certo? O que acontece é o seguinte, como eu quero eliminar o hx, aí eu vou querer que esse coeficiente de mx seja igual aqui, ó. Aqui tem 1, né? Eu quero que seja igual a 28. Para quê? Para que agora eu subtraia essas duas equações. Vê só, eu vou multiplicar aqui por 28. Vê como é que fica. Vai ficar 28 hx mais 28 mx vai ser igual a 2.800. Ótimo. Eu vou pegar essa equação, repetir aqui, ó, 28hx mais 28mx é igual a 2.800. Agora o que é que eu faço? Eu subtraio. Agora eu subtraio as duas equações. Eu vou ter que 13hx, aí zero aqui, ó, é exatamente o que eu queria, vai ser igual a 800. 13hx igual a 800. Daqui você tira que hx vai ser igual a 800 sobre 13. Hx vai ser igual a 800 sobre 13. Aqui você tem que ser sapo para fazer essa divisão, né? Aí já mais uma dica. Praticamente aqui terminou. Vai dar 61,5. Na verdade 61,53. Né? Então aqui você vai ter que ser esperto para poder fazer essa divisão. E na verdade você nem precisa fazer de forma tão detalhada aqui, porque às vezes você está fazendo a prova, você já gastou todo o espaço da prova, você às vezes se confunde, não sabe se está indo no caminho certo, então tem que economizar o máximo de tempo e de raciocínio também. Primeiro ponto, quando você vai dividir 800 por 13, aí o que é que você faz? Você sabe que tudo inicia aqui por 6. Então, ó, você já sabe que a resposta é 6 aqui. Aí você vai colocar, você já sabe que a resposta é 6. Então, 6 vezes 13 vai dar 60, mais 18, 78. Aí sobra 2. Desce o 0 aqui. 20. Aí ficou 1, ó. Puf. Sobrou 1. Fica 1. Aí sobra 7. Agora você vai colocar aqui, ó, o vírgula e 0. Aí vai dar uma outra divisão aqui. Aí tudo bem, não importa, porque deu 61, alguma coisa. Vai dar um outro número aqui. Se é 61, alguma coisa com um número, seja qual for, 1, 2, 3, 4, 5, já está mais próximo de 62. 61, alguma coisa já está mais próximo de 62. Então você não precisava resolver a divisão certinho, bonitinho, e tudo isso porque você vai ter que prestar atenção nessa instrução do enunciado. Às vezes a gente faz questão, está querendo fazer o mais rápido possível e tal, aí quando olha, já sabe como vai fazer, para aqui, ó, a mente para aqui. Então, qual é o percentual de homens? Opa, já vou começar a fazer, atacar a questão, a cabeça para aqui, você não vê essa instrução, indica um valor inteiro mais próximo, acaba chegando a resposta e quando olha não tem, acha que errou, bate o desespero. Não, calma, lê a questão de boa aí. Eu acho que essa foi a questão mais difícil da prova, mas está aí a solução. Então, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, essa questão também foi uma questão surpresa do meu ponto de vista. Eu acho que as duas primeiras questões foram realmente as duas mais chatinhas da prova. Você percebe que ela também pede para que você indique o valor mais próximo. Só que essa questão é tão chata, mas tão chata, que ela pede que indique o valor mais próximo e todos os valores aqui na alternativa são muito próximos. Então, mesmo que você faça a questão certinho e tal, você ainda pode ficar na dúvida como
aproximar aí, né, como fazer as aproximações. Realmente foi uma questão cabulosa. Não tão longa quanto a última, mas foi uma questão cabulosa, chatinha. Vamos lá. A prova de um concurso contém as questões na área de português, matemática, computação e conhecimentos específicos. Na tabela a seguir, temos o número de questões e os pesos atribuídos a cada uma das áreas. Se considerarmos os pesos, as questões têm o mesmo valor. Claro, aqui ele só apresenta, de fato. Se for desconsiderado o peso, as questões têm o mesmo valor. Se uma questão do concurso for anulada, o seu valor fica distribuído entre as questões restantes. Ok. Depois de aplicada a prova, foram anuladas uma questão de português. Opa, aqui é que está o ponto, né? Uma questão de português, uma de computação, uma de português, uma de computação e duas de conhecimentos específicos. Em relação ao valor anterior, a anulação de questão, qual percentual aumentou o valor de cada questão de matemática? Vê só. Entenda o seguinte, gente. Se aqui o peso é 1 em português e são 10 questões, então o número de pontos aqui que essas questões de português vão fazer é 10 pontos. É peso 3 de matemática, 10 questões, então são 30 pontos. Ou seja, são 3 pontos por questão. Simples assim. Então, inicialmente, o que é que você tem? Você tem 3 pontos por questão. Vamos ver, depois que anulou, quanto é que cada questão vai valer aí. Quanto é que cada questão de matemática vai valer. Ó, foi anulada uma questão de português, então como é peso 1, foi 1 ponto. Foi 1 ponto. 1 ponto vai ser distribuído para as demais questões. Uma questão de computação, como é peso 2, são 2 pontos. E duas de conhecimentos específicos, só que é peso 4 conhecimentos específicos. Então, como foram duas questões, é mais 4, mais 4. Então, no total, são 11 pontos que vão ser redistribuídos para todas as outras questões. Vê, no total são 60 questões aqui. Só que como foram anuladas 4 questões, então vai ser distribuído para todas as outras questões, ou seja, todas as outras 54 questões. O valor de cada questão vai ser acrescido de 11 sobre 54. Ora, 11 é o número de pontos que vai ser distribuído, o número total, e 54 é o número de questões que vão receber. 54 não, Fernando, 56. Porque 60 menos 4 vai dar 56. Então, ó, 56 é o número de questões restantes. Eu tenho 11 pontos para serem distribuídos em 56 questões. A pontuação de cada questão vai ser aumentada por 11 sobre 56. Aí é tranquilo, vê como é que tu vai fazer. Tu vai fazer aqui, ó, que 3, que é o número de pontos de uma questão de matemática, está para 100%, e aqui, ó, foi o acréscimo. Assim como 11 sobre 56 está para x. Aí tu matou, meio pelos extremos, tu tem que 3x é igual a... já multiplico 11 ali, né? Então vai ficar 1.100 dividido por 56. Ok? Se eu já passo 3, tanto faz, né? A ordem, se você vai dividir primeiro, se você vai multiplicar primeiro. Mas você já passa o 3 aqui para dividir. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 56. Então dá 150. 3 vezes 5, 15. 150 mais 18. Então dá 168. Aqui, gente, você fazendo essa operação, essa divisão, vai dar
igual a 6,54. Tem mais algumas coisas aqui, mas não interessa não, só interessa as duas primeiras casas, 6,54. Aqui tu pode usar a mesma dica, né? Inicialmente tu sabe que é 6 aqui, porque todas as casas iniciais aqui são 6, então tu já pode usar isso para poder desenvolver a questão aí. Mas 6,54 ainda assim você fica meio na dúvida aqui, que são muito próximos. Você sabe que não é 64, 63, 62. Como ele quer o valor mais próximo, aí tu vai ter que arredondar para baixo aqui. Porque está mais próximo de o 54 aqui, ó, está mais próximo de 50 do que de 60. Pensa aqui, ó, 50 e aqui 60. Então, ó, o 6,54 ele está mais próximo do 50 do que do 60. Vê, essa foi uma questão que realmente não foi tão trabalhosa quanto a última, mas teve um grau de dificuldade razoável também para poder você sacar essa coisa. Realmente é um conceito de média ponderada, né? A Covest não tinha feito uma questão desse tipo até então. Então é mais uma dificuldade, né? Porque a gente não tem como prever um tipo de situação. Realmente é algo novo dentro da questão. E sempre quando tem alguma questão de modelo novo, assim, geralmente os candidatos têm algum tipo de dificuldade, né? Porque a gente está sempre, quando prepara para concursos, olhando para as questões anteriores da banca e tentando perceber uma tendência, olhando alguma coisa que ela já cobrou de forma implícita e trazer para vocês. Mas essa aí realmente é uma questão difícil de prever, né? Vamos lá para a terceira questão. Então, terceira questão aí. Três amigos X, Y, Z são sócios de uma empresa. X, Y, Z contribuíram com, respectivamente, 60, 80 e 70 mil para a montagem da empresa. Além disso, X, Y, Z trabalharam, respectivamente, 8, 5 e 6 horas diariamente na empresa. O lucro da empresa é dividido entre os três, em partes proporcionais ao valor investido para a montagem da empresa e ao número de horas diárias trabalhadas por cada um deles. Se, em certa ocasião, coube a X o valor de 9.600 na divisão do lucro, qual o valor total do lucro? Olha, vê só. Esse foi um tipo de questão que eu tive a felicidade de, na aula de razão e proporção, deixar alguma coisa parecida com ela, só que essa é bem mais profunda, é verdade, do que a questão que eu elaborei, né? Tem duas variáveis aqui, o que dá é já o valor da divisão, né? Não pede para dividir, mas dá já o valor da divisão e pede o valor total, então tem uma lógica inversa, vamos dizer assim, bem verdade, mas era algo que realmente já poderíamos apontar que a Covest ia aprontar algo do tipo, porque ela tem divisão proporcional lá dentro do edital, ela coloca o tópico de divisão proporcional, razão e proporção de divisão proporcional, e não tinha, né, antes dessa, nenhuma questão de divisão proporcional. Então a ideia era que realmente a Covest trouxesse uma questão desse tipo. Eu não acreditava em uma questão tão elaborada, né, tão bem elaborada. Mas vê só, o que acontece é o seguinte, olha só para cá, para o número de horas. Vê, digamos que a divisão fosse proporcional só ao número de horas. O que é que tu ia ter? O valor que X ia receber dividido por 8, diretamente proporcional, tá? Isso vai ser igual ao valor que Y iria receber dividido por 5, Y iria receber dividido por 5, e vai ser igual ao valor que Z iria receber dividido por 6. É só isso? Não. Isso vai ser igual também ao valor total, ou seja, o que X, Y e Z deve receber, dividido pelo
total. 8 mais 5 mais 6. Pronto. Essa é a grande igualdade de divisão proporcional que vocês têm que se ligar. Ah, mas aqui eu não tenho uma variável, eu tenho duas. O que é que eu faço? Eu multiplico as duas. Então você vai ter o seguinte, ó. O valor que x recebe, ou seja, 9.600 dividido por 60.000 vezes 8. Aqui eu já posso cortar, ó, 0, 0, 0, 0. Isso vai ser igual ao valor total que x, que y e que z recebe. Eu posso chamar isso aqui tudinho, ó, de lucro, né? Então eu vou chamar de L, certo? Dividido por 60.000 vezes 8 mais 80.000 vezes 5 mais 70.000 vezes 6. Ok? Tranquilo. Então, aqui a gente já pode fazer uma divisão, né? 96 por 8. Aliás, vamos começar por aqui, né? Ver o que é que acontece aqui embaixo. Aqui vai ficar 96 dividido por 600 vezes 8 é igual 8 vezes 6 dá quanto? 8 vezes 5, 40 mais 8, 48. Então vai ficar assim, ó. L dividido por 48, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 480.000. Aqui, ó, mais 40, 1, 2, 3, 4 zeros. 400.000. E aqui, ó, 6 vezes 7 vai dar 42, não é isso? 42. Então, 42 mais 42, 4 zerinhos. 4 zerinhos, ok. L, né? L dividido por tudo isso. Pronto. O valor do lucro, basta você resolver agora. A equação tá bem montada, né? Tá bem definida. Aí é só questão de conta mesmo, né? Fazer as continhas. Então tá muito bem definido aí. Você pode simplificar aqui, ó. Eita, tá difícil acertar. Você pode simplificar o 96 dividido por 8, né? Então, se fosse, daria aqui 10, 12, não é isso? Então, ó, 96 dividido por 8 vai dar 12. Ok. Posso simplificar aqui também, ó. Por 12 e por 12 aqui. Então, ó, fica 1 aqui em cima. E aqui 60 dividido por 12 vai dar 5. Então, fica 1 sobre 50. Vai ser igual 4, 4, 4 dá 12 mais 1 aqui. Então dá 13. É isso? 130, né, no caso. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então é isso mesmo. 1.300.000. Aí L sobre, né? L sobre 1.300.000. Aí você faz meio pelos extremos. Você vai ter que 1.300.000 vai ser igual a L vezes 50. Aí, ó, 0, você já pode cortar com 0 aqui. Você vai ter que L vai ser igual a 130.000 dividido por 5. 130.000 dividido por 5. 130 dividido por 5. Aqui dá 6,5, né? Ou, aliás, 2... Vamos lá, 130 dividido por 5. Vai dar 2, sobra 3, 0, 6, né? Então dá 26, isso vai ser igual a 26 e 3 aninhos, 1, 2, 3, 26.000
você marca a letra E. Beleza? É uma questão relativamente tranquila quando você sabe essa propriedade, né? Você sabe essa propriedade da divisão proporcional. Confesso que não foi o foco do curso, porque também não foi uma questão que a Covest tinha feito várias vezes, né? Então a abordagem foi bem superficial. Mas vamos aí para a quarta questão. Décima quarta questão, ele traz um textinho aqui, ó. Esse textinho serve para as duas próximas questões. Ele diz que o combustível para automóveis no Brasil era composto de 25% de etanol e 75% de gasolina. Recentemente, o governo decidiu aumentar o percentual de etanol para 27% e o de gasolina ficou em 73%. Se um posto dispõe de 1.825 litros de combustível com etanol, com 25% de etanol, quanto deve ser adicionado de etanol a este combustível para que o percentual de etanol fique a 27%? Quanto deve ser adicionado para que o percentual fique 27%? Essa é a questão clássica da Covest, né? A Covest cobra muito. Chamam muito isso aí de questão de mistura, né? Vê só, gente. Percebe que você tem dois momentos. Você tem dois momentos. O primeiro momento, você vai ter 1.825 litros de combustível, sendo que 25% é de etanol e 75%, portanto, de gasolina. Então você vai ter 75% disso de gasolina, ok? Ora, eu adiciono etanol no segundo momento. Então eu vou ter 1.825 mais uma quantidade de etanol que eu adicionei. Só que sobre isso tudo, a quantidade de gasolina em termos percentuais agora não vai ser mais 75%. Por quê? Quando eu adicionei aqui, o total de etanol ficou 27%. O total de etanol ficou 27%. Então o percentual de gasolina agora é 73%. Mas você perceba que só foi adicionado etanol aqui. Então, em nenhum dos dois momentos, isso vai ser a quantidade de gasolina. E aqui também vai ser a quantidade de gasolina no segundo momento. Mas você perceba que a quantidade de gasolina ela não foi alterada. Por quê? Porque eu só adicionei etanol. Então a quantidade de gasolina é igual nos dois casos. Aí eu vou ter o seguinte, que 1 é igual a 2. Ou você vai ter que 1.825 vezes 75% vai ser igual a 1.825 mais x vezes 73%. Aí o 100 já corta, você passa o 73 para lá dividindo, 1.825 vezes 75 dividido por 73. Essa divisão aqui, essa divisão vai dar 25. Isso vai ser igual a 1.825 mais x. Então, 25 vezes 75 vai dar 1.875. Vai ser igual a 1.825 mais x. Você subtrai, né? Você vai ter que x igual a 50. Exatamente o que é maior. De 1.875 para 1.825 você tem 50. Marca a letra A. Certo? Também essa foi uma questão que foi clássica, né? Assim, da Covest. Então, como o nível da prova foi alto, é bom que seja uma questão que você tenha acertado aí, né? Que foi bem previsível essa questão. Então vamos lá para a próxima questão.
nossa quinta questão aí, né? O texto é o mesmo, né? O combustível para automóveis no Brasil era composto de 25% de etanol, 75% de gasolina. Recentemente, o governo decidiu aumentar o percentual para 27% de etanol, né? E o de gasolina ficou em 73%. Aí a questão é que muda. Se considerarmos que a razão entre os pesos do litro de etanol e de gasolina é dada por 4/5, ou seja, o preço de etanol dividido pelo preço da gasolina é igual a 4/5. Aí você já pode pensar assim, ó, o preço do etanol pode ser 4 e o preço da gasolina pode ser 3, ou pode ser 5. Porque quando você dividir os dois dá 4/5. Beleza? Então, tranquilo aí. De qual percentual diminuiu o preço do litro de combustível? É o que ele quer. Indique o valor mais próximo. Mais uma vez a gente já marca aqui esse indique o valor mais próximo. Dá uma destacada aí nessa. Se indique o valor mais próximo. Vocês sabem que o valor não vai dar exato. Né? Vê só. Pensa o seguinte. Vamos fazer uma composição. Com 100 litros de gasolina. Então, em 100 litros de gasolina, você vai ter 100, porque é sempre muito mais fácil, né, você trabalhar com 100. Você vai ter 25, inicialmente, né, antes do aumento. Vamos ver qual é o custo desses 100 litros de gasolina. Você vai ter 25 litros de etanol e 75 litros de gasolina. Em reais, como o litro do etanol vale 4, então em reais isso equivale a 100 reais. 25 litros de etanol equivale a 100 reais, porque um litro de etanol é 4. Então, 75 litros de gasolina a 5 reais cada, isso vai dar 375 reais. Então, o custo total vai ser igual a 475. Isso antes da alteração aqui, né? Depois da alteração, você vai ter 100 litros de gasolina, só que 27 desses litros vão ser dessa quantidade de gasolina vai ser de etanol. Então o custo aqui, vai ser 108. 27 vezes 4 vai dar 108. Você pode ver, né? Aumentei só 2 aqui. Então o que eu aumentei do custo foi 2 vezes o preço de 1 litro de gasolina. Certo? Então, como eu abaixo 2 unidades aqui também, que é 73, eu abaixei 2 unidades, então o custo ele vai ser diminuído em 2 vezes 5, vai ser diminuído em 10, vai ficar por 365. Diminuí em 10 aqui, porque só foram 2 unidades de gasolina que foram diminuídas. Ok? Então, o custo total vai ser igual a 473. Quanto foi que diminuiu aqui? Diminuiu só 2 unidades, né? Você diminuiu 2 unidades. Aí você já pode fazer regra de 3. Qual percentual diminuiu o preço de combustível? Você tinha 475 reais o total. Isso equivalia a 100%. Quantos por cento equivale o valor que diminuiu aqui? 2. Aí você faz meio pelos extremos. Aí você diz, Fernando, você está calculando aí o valor, na verdade, de 100 litros de combustível. E ele quer o preço do litro do combustível. Quanto aumentou em 100 litros. E ele quer qual o percentual que diminuiu do litro de combustível. De fato. Mas como o percentual que diminui de 1 litro de combustível é o mesmo percentual que diminui de 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, porque o percentual é algo proporcional, né? Então, é melhor você trabalhar com 100,
porque fica mais fácil, porque ia ficar aqui com, se tem que dividir por 100, né? Esse é o preço de 100 litros, aí você vê 4,75 e tal. Então você trabalhando com 100, já fica, com 100 litros, já fica mais fácil, a gente não trabalha com vírgula, né? Então a chance de errar é menor. Mas tudo com base nisso, né? Eu sei que como o aumento, o que ele quer é o aumento percentual, o aumento percentual é proporcional a 1, 2, 3, 5, 10 mil litros de gasolina. O aumento percentual vai ser, aliás, diminuição, uma diminuição proporcional. Mas enfim. Então você vai ter o seguinte, ó, 475 vezes x vai ser igual a 200, que é 2 vezes 100. Então x vai ser igual a 200 dividido por 475. Olha, de antemão, você vê que dá um valor menor que 1 aqui, né? Então você já pode eliminar essas duas alternativas. Não dá, sem um valor menor que 1. E aqui, dá muito próximo de que 0,5, vê? Se fosse aqui, sei lá, 235, né, por aí, aí seria exatamente 0,5. Se fosse 200 sobre 400, 0,5, dá um número um pouco menor do que 0,5. Então a resposta já dá letra C. Você pode fazer só pensando, só raciocinando aqui, não vai dar um número tão grande aqui ao ponto da letra D, não. Mas quando você faz essa divisão, vai dar 0,421. 421. Então realmente está mais próximo do 400 do 0,42. Geralmente na prova eu faço assim, eu já deixo o indicativo aqui, eu não faço a divisão, deixo o indicativo, letra C, aí vou fazendo as questões. Aí depois, quando eu termino a prova, eu tenho tempo, eu faço essas contas para poder comprovar se realmente meu raciocínio estava certo. Mas enfim, fique à vontade aí para ver como é que você faz a sua prova. Só lembrando, gente, eu vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito grande, a resolução dessa prova. Aqui no cantinho eu vou colocar um linkzinho para você ver a próxima parte do vídeo, as outras 5 questões. Então clica aí e assiste as demais questões, beleza? Até mais, gente.